E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo retorno no último vídeo, por terem conversado comigo, compartilhado as impressões de vocês com relação à prova. Bom, para o vídeo de hoje, acho que eu só queria terminar esse assunto, né? Comentar como que eu fui, qual foi minha nota, e como está em período de recursos também, eu vi algumas sugestões de recursos de alguns cursinhos, queria compartilhar com vocês. Eu acho que 3 deles fazem sentido, não que isso vai fazer grande diferença, porque eu já esperava não estar tão competitivo para esse concurso. E fazer alguns outros comentários sobre a prova rapidamente, resolver a questão de estatística que eu falei que era difícil, que era a última questão, que eu acabei errando, fiquei bravo porque eu errei, porque eu fiz a conta, cheguei no resultado, mas por um detalhezinho eu errei, aí quero compartilhar com vocês, porque aí eu não erro mais, vocês também não erram mais, beleza? Bom, então eu vou compartilhar minha tela aqui, ser bem direto ao ponto. Bom, aqui eu já escrevi no papel ontem como eu fui em cada questão, compartilhando minha nota. Minha nota final, considerando que a errada não uma certa, eu fiquei com 112 pontos de 180 nesse gabarito preliminar. Fiquei feliz e foi exatamente o desempenho que eu tive no último simulado aberto aí que o site do Estratégia publicou. Então, bom, quando o simulado representa bem a situação, que eu terminei o simulado 2 dias antes da prova, e geralmente isso não acontece de bater tão certinho, principalmente quando é prova da FGV, que foi o último concurso que eu fiz, que a FGV perde a mão, assim, cada prova é bem diferente dos simulados, mas esse daqui representou bem o meu desempenho, fiquei feliz. Foi o meu segundo concurso da Banca Sebrasp, eu tinha feito o do TSE unificado, o TRE, mas eu não tinha estudado, tinha só feito a inscrição, porque, sei lá, vi que tinha bastante vaga, mas desse de fato eu estudei, então tive um avanço assim, então fiquei feliz. Aqui só aumentando cada matéria, né, português, acabei errando 4 questões, inglês errei uma questão, e português eu deixei uma em branco, inglês também deixei uma em branco. Raciocínio lógico, respondi todas, acertei todas, ainda bem, né? Porque é o principal assunto aí dos vídeos que eu tenho compartilhado com vocês. Direito administrativo foi minha pior matéria, que eu mais errei 6 questões, eu já tinha deixado acho que umas 3 em branco, então poderia ter deixado mais questões em branco. Administração pública errei 2 questões e deixei uma em branco. Constitucional achei que eu fosse pior, mas errei apenas 2 questões e deixei 2 em branco também. Administração geral errei 4 questões, mas ao mesmo tempo é essa matéria que acho que tem 2 questões passíveis de recurso, que para mim não fazem muito sentido o gabarito, e eu vi outro cursinho comentando que é concursos falando que são passíveis de recurso também. Licitações e contratos errei 3 questões e respondi todas. TI, dados e estatística, errei 4 questões. Fiquei bravo, né? Porque eu também gosto dessa matéria, mas caí em algumas pegadinhas aí. E aí uma delas eu vou compartilhar com vocês. E AFO, errei uma questão só, mas eu tinha deixado 4 em branco. E foi bom, né, ter deixado 4 em branco, porque na matéria que eu sou pior, que é AFO, né? Por exemplo, tributação não sabia, preferi deixar em branco. E acabei indo melhor do que TI, dados e estatística, que é uma matéria que eu tenho facilidade. E essa foi a minha nota. E aqui eu já, como se diz, baixei a prova. E, bom, sobre português, comentários rápidos sobre o meu erro. O primeiro erro, às vezes a gente arrisca, né? Essa questão 8 da colocação pronominal, do vão beneficiar-se, eu ia deixar em branco porque eu não lembrava direito a regra da colocação pronominal para a locução verbal. Só que aí veio uma vozinha na minha cabeça falando que não podia usar ênclise com locução verbal. E aí eu falei, acho que tá errado então. Mas aí agora eu fui ver, né? Fui procurar na internet e tudo mais, revisar o assunto, que quando o verbo tá no infinitivo ou no gerúndio e não tem nenhuma partícula atratora do outro lado, um que ou não, pode usar. E é isso. Errei essa questão 8. Que mais? A 9 eu deixei em branco, foi a única questão de português que eu deixei em branco. E aqui a gente chega numa das propostas de recurso, que é a questão 21, que eu tinha falando sobre o paralelismo, né? No trecho, reconhecem que há discriminação, reconhecem que há machismo. Se eu substituir o que há por a existência de, manteria a correção gramatical e o paralelismo sintático. Só que nesse trecho aqui em questão, todos reconhecem que há discriminação contra pretos e pardos, mas não contra as mulheres. Todos reconhecem que há racismo, mas não reconhecem que há machismo. Para mim, o que me incomodou, por exemplo, por que eu marquei errado, né? Porque tem o que há discriminação, que há racismo e que há machismo. Tem 3 estruturas, e aqui ele só sugeriu trocar a existência de por a discriminação e a machismo.
e o racismo. Por isso que, para mim, não fez o paralelismo completo. Enfim, isso que me incomodou. Não sei se é essa justificativa da banca, que eu só abri e vi que ela comentou também sobre a questão do paralelismo, mas eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram ler. Foi o Gran Concursos que acabou publicando, né, a sugestão de recurso, que o professor também classificou a questão como errada. E aí aqui tem a fundamentação. Não sei o que vocês acharam, se vocês acertaram ou não, se vocês quiserem comentar por que tá certa a resposta. Eu agradeço também, porque a gente vai aprendendo juntos, também aprendi algumas coisas no vídeo anterior com vocês. E é isso. Então, português, acho que era esses comentários que eu ia fazer. Em inglês, uma pessoa comentou no vídeo anterior sobre o sentido de discrete, que não necessariamente pode ser discreto, sutil, mas pode ser outras coisas também. Realmente, essa questão, o gabarito dela seria errado. Ainda bem que eu deixei em branco, porque eu erraria. Eu acho que se eu fosse chutar, eu estaria certo. Mas eu tava realmente com medo de discrete ser um falso cognado, ter outro sentido no texto, aí por isso que eu preferi deixar em branco. E as outras, enfim, eu acertei, errei a só 34. Depois eu preciso entender melhor por quê. E aí na parte de raciocínio lógico, né, acertei, caiu bastante equivalência lógica com centão. E aí se vocês quiserem, mas acho que tem resolução em outros lugares também, de cursinho eu posso fazer a resolução dessas questões da banca, tanto as de proposições, né, de equivalências lógicas, quanto as de média, mediana. Esse daqui eu acertei. As de direito, não sei se eu tenho tantos comentários para agregar no sentido, mas foi a minha matéria pior. E acho que é isso em relação à parte de conhecimentos básicos. Aí da parte de conhecimentos específicos, é aí que a gente vai chegar nos recursos. Eu vou só pegar aqui rapidinho para lembrar na minha prova. O primeiro recurso sugerido é a questão 113 do Balanced Scorecard. Para mim e para o que é concursos, também vou deixar esse vídeo na descrição. Essa questão, o gabarito tá certo. Para mim, eu não achei erro nenhum. E aí eles colocam a fundamentação, que acho que vocês podem usar como base do porquê que ela estaria certa, se vocês também erraram essa questão. Então, essa é uma questão que eu não entendi, o porquê que está errado, e talvez eu acredito que possa ter o gabarito modificado. E a segunda questão que o concurso sugeriu recurso é a 124, de subprocessos são um conjunto de atividades que transformam insumos, entradas, em produtos saídas, subdividindo-se em atividades que podem ser desmembradas em tarefas. Eu até fiquei tentando lembrar na hora, realmente, atividade desmembrada em tarefas. E para mim tava certo essa ordem, tá certo mesmo essa ordem, mas talvez a banca tenha marcado como errada por causa da definição de subprocessos. Eu acho. Mas também o que é concursos acha que é passível de recurso, e acho que aí talvez a gente tenha alguma possibilidade. Mas, claro, como eu falei, mantenho a minha opinião do vídeo anterior. Acho que a nota de corte para as discursivas dos 88 primeiros vai ser lá para os 140 para cima. Então, sim, próximo concurso, continuar estudando, aprendizados. Mas é isso, né? A gente pode treinar, fazer recurso e tudo mais, ver como a banca vai considerar. E a gente vai seguindo para os próximos sem grandes expectativas. Beleza. E aí vamos para a estatística logo, então. Aqui a parte de dados, né? Eu acabei errando. O que mais? Acabei errando essa 153 por uma bobeira, porque tinha normalização em 2 itens do edital. E aí eu li essa questão 153 e eu falei, se eu pegar uma linha, né, de uma tabela que tem várias coisas assim. Então, por exemplo, eu comprei banana, maçã e abacate e tá tudo na mesma linha. Aí se eu quiser fazer a transformação, a limpeza da minha tabela, eu vou fazer a compra de uma maçã numa linha, compra de um abacate na segunda linha, compra de uma maçã na terceira linha. Só que para mim eu falei, acho que isso não deve ser normalização, porque normalização acho que é outra coisa. Aí por isso que eu acabei errando, mas é normalização. Que mais? E aí a questão difícil é a 152 que eu falei. Essa daqui era uma questão com uma pesquisa, né? Que eles tinham feito a pesquisa
por e-mail, apesar de ter sido sugerido, né, para a equipe técnica sugerido fazer uma pesquisa com uma amostra aleatória para ter uma representação melhor da população, uma população de 100 mil residentes. E aí a questão 162 é uma questão que eu falei que era difícil, porque de fato não era óbvio. Ele fala assim: se a pesquisa tivesse sido conduzida conforme a recomendação da equipe técnica e com tamanho amostral de 900 residentes, o erro padrão na estimação do percentual de residentes satisfeitos com o serviço público em questão seria sempre inferior a 2%. E aí como que se resolve, né, essa questão, como que eu resolvi? Eu tô aqui com a minha lousinha também, que eu usava para dar aula antes. Para essa pesquisa, né, que vai ter uma distribuição normal, quando a gente fala de residentes satisfeitos com o serviço público, é algo que pode ir de 0 a 100%, né, de 0 a 1, e o erro amostral é dado por Z vezes raiz de P, 1 menos P, sobre N. Essa é a fórmula da margem de erro ou do erro amostral. Só que aqui, onde foi o meu erro? O meu erro é que ele fala do erro padrão e não do erro amostral. E o erro padrão é só essa parte aqui. O erro padrão é só P, 1 menos P sobre N, ou desvio padrão sobre N. E eu sabia que, por exemplo, qual que ele quer saber se seria sempre inferior a 2%. Qual que seria o erro máximo possível para P vezes 1 menos P? Como vai de 0 a 1, o erro máximo, essa multiplicação vai ser máxima quando P é 50%, ou quando P é meio. E o tamanho da minha amostra N já está dado pela enunciada de 900 residentes. Então, essa parte aqui, meio, 1 menos meio, é meio vezes meio. Raiz quadrada de meio ao quadrado é meio. Então, isso daqui é meio. E raiz quadrada de N, de 900, é 30. Aí, beleza. Vezes o Z. Se eu estivesse falando de erro amostral. Mas eu não estou falando de erro amostral, estou falando de erro padrão. Foi isso que eu acabei confundindo. E 1 sobre 60 é maior ou menor que 2%? Aí, o que eu tenho? Eu tenho que 1 sobre 30, 1 sobre 10 é 10%, certo? Aí eu divido por 3 na minha cabeça, porque eu quero 1 sobre 30, né? Então, 1 sobre 30 é 3,333%. Dividido por 2 de novo, 1,67%. Então, é mais ou menos isso que eu faço de cabeça, mas você pode fazer a conta, né? 1 sobre 60 no cantinho que dá para fazer 0,001, aí sobra 40, e aí vai indo, né? Aí 6, 7 tudo mais. Mas é isso que eu queria comentar. Cuidado quando estiver falando de erro, né? Porque tem mais de um tipo de erro. Eu usava só o Ezinho de erro amostral, ou margem de erro, mas erro padrão é só esse trecho sem o Z. Porque eu sabia, por exemplo, que o Z ele pode ser, por exemplo, se para um grau de confiança de 95%, o Z dá mais ou menos 2, eu acho que é 1,96. E se eu multiplicar isso por 2, vai dar maior do que 2%. Por isso que eu marquei ela como errada, mas estava certa no fim. Não sei se ficou confuso, mas qualquer coisa eu posso depois fazer vídeos sobre essa parte aí de intervalo de confiança, de distribuição normal. Mas era só isso que eu queria comentar. Também não quero me prolongar já que o prazo de recursos está rolando aí. Como eu falei, vou deixar na descrição os conteúdos aí dos cursinhos, caso vocês queiram usar para abrir recursos aí. E é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.